Todos, 3032-8818, 3032-8818. Agora 8 horas, boa noite para você que liga agora em 90.3 Band News FM. Começa agora o Jornal Band News Rio, terceira edição. Hoje um jornal um pouco mais focado nas informações sobre as manifestações no centro do Rio. Agora um pouco mais calmas, as manifestações que acabaram esquentando um pouco ao longo da tarde de hoje. 9 ônibus incendiados ali no centro da cidade. Pessoas acabaram ficando feridas ali no centro da cidade, nesse confronto entre policiais militares e manifestantes. A gente já vai ao centro da cidade conversar com o nosso repórter Cristiano Pinho, que está acompanhando desde o início da tarde de hoje as manifestações ali no centro da cidade, atualizar também a situação do trânsito, dos transportes para você. Como é véspera de feriado, a gente vai falar também, claro, no nosso jornal Band News Rio, terceira edição, um pouco sobre feriado, já aqui no nosso jornal. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Maíra Gama, tudo bom? Boa noite também aos nossos ouvintes. Um dia muito tenso no Rio de Janeiro, nesse início de noite, aqui na capital fluminense, região central. A gente está com o nosso repórter Cristiano Pinho no local desde cedo acompanhando. O César Cavalcante também vai entrar no nosso jornal atualizando o que é notícia sobre esses atos no centro do Rio de Janeiro. Como você falou, pelo menos 9 ônibus foram incendiados. O Cristiano Pinho trouxe ao longo da nossa programação que pessoas ficaram presas na sala Cecília Meirelles, ali próximo à Lapa, não conseguiam sair. Músicos da Orquestra Sinfônica presos ali dentro, não conseguiam sair. Tudo isso a gente vai falar, mas a gente também quer a sua participação aqui no Jornal Band News Rio, terceira edição. Queremos saber de você como será o seu feriado. O que você vai programar para o seu feriado do trabalho, no dia 1º de maio, segunda-feira, esse fim de semana aí prolongado. O que você vai fazer? Eu, por exemplo, estava falando aqui para Maíra Gama. Eu vou para Teresópolis. E você, Maíra Gama? Pois é, eu vou ficar aqui pelo Rio mesmo. Vou aproveitar por aqui, tem muita programação cultural aqui no Rio de Janeiro. Vai dar para aproveitar por aqui também. A gente aproveita para pedir participação dos nossos ouvintes também. Se você tem informações sobre o centro da cidade, pode escrever para nós nas nossas redes sociais, pode ser pelo nosso WhatsApp 996236060 ou então pelas nossas redes sociais. A gente está ao vivo pelo Facebook, também facebook.com/Band News FM Rio. O importante é participar conosco. Hoje um jornal um pouquinho diferente, mas a gente vai trazer um pouquinho de tudo, como sempre. 8 horas e 3 minutos. Vamos direto ao centro da cidade para falar sobre esse dia de protestos, trazer um resumo sobre esse dia de protestos no centro da cidade. Cristiano Pinho. Maíra Gama, ainda confrontos acontecendo aqui nesse momento no Largo da Carioca, onde acabou de ser atendida uma vítima que estava em estado grave, pelo que eu pude ouvir dos profissionais da Cruz Vermelha pouco antes da ambulância levá-la para alguma unidade de saúde aqui do centro, que eu não consegui apurar qual é. Ela tinha pelo menos 3 fraturas. O nome da vítima, Alessandra Dias, ela não é nem daqui, pelo que uma amiga dela está falando, é de Macapá, e ela acabou sendo atingida no momento em que a polícia militar usava bombas de efeito moral e também bala de borracha para dispersar os manifestantes. Nesse momento, a tropa de choque continua entrando em confronto com mascarados que ainda atuam aqui por algumas ruas da região central do Rio de Janeiro, mas o ato mesmo, que foi organizado e começou na Lerge, depois passou pela Candelária e terminou na Cinelândia, não está mais acontecendo. Tá certo, já o Cristiano Pinho vai voltar conosco para trazer aquele balanço sobre o dia de hoje, ele que está acompanhando os protestos desde o início da tarde e vai trazer já um termômetro para a gente do que aconteceu. E 8 horas e 4 minutos, a situação do trânsito e também dos transportes para quem tenta voltar para casa, com a Natália Rodrigues do Centro de Operações da Prefeitura. Olha, Pedro, as estações do metrô da Carioca e da Cinelândia continuam fechadas por conta de alguns atos isolados de vandalismo. O Cristiano Pinho já falavam que acontecem ainda na região central da cidade. Ouvintes da Band News FM relataram que a Polícia Militar chegou a jogar bombas de efeito moral dentro da estação de metrô da Cinelândia
e por conta disso elas continuam fechadas, os acessos continuam fechados para quem quer passar por lá. A linha 1 do veículo leve sobre trilhos voltou a funcionar entre as estações rodoviária e parada dos museus. No início da tarde, houve a interrupção total do sistema por conta dos protestos ali no centro, mas ainda assim agora funciona entre parada dos museus e rodoviária. As ruas do entorno da Cinelândia permanecem interditadas nesse momento, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. A Rua Araújo de Porto Alegre e a Avenida Rio Branco estão fechados e na região da Lapa há interdições nas ruas Teixeira de Freitas, do Passeio e também na Avenida Mendes Sá. Essas ruas foram fechadas por conta de atos que ainda acontecem, como o Cristiano já bem disse, há ainda operação confronto da Polícia Militar com alguns manifestantes que realizaram atos de vandalismo. Na verdade, foram pessoas mascaradas que realizaram esses atos de vandalismo ali na região do centro da cidade, Maíra. No destaque nacional, o presidente Michel Temer lamentou em nota fatos isolados de violência nessas manifestações de hoje em todo o país. No comunicado, o presidente defendeu as reformas que o governo vem empreendendo, alvo das críticas dessas mobilizações. Já os organizadores dos atos contra as reformas da Previdência e Trabalhista comemoraram a realização de protestos e greves em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os manifestantes contrários às mudanças na aposentadoria e nas leis do trabalho tentam pressionar os parlamentares a votar contra as medidas no Congresso Nacional. Ainda falando sobre Brasil e mundo, Marcos Sadoc tem informações sobre liberdade de Eike Batista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para libertar o empresário Eike Batista, preso pela Operação Eficiência da Polícia Federal desde janeiro. De acordo com a decisão do STF, caso o empresário possua outro mandado de prisão expedido, ele deverá permanecer preso. Segundo as investigações, Eike teria pago mais de 52 milhões de reais em propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em troca de contratos com o governo estadual. 8h07. Seu caminho. Voltar a falar do trânsito com a Natália Rodrigues. Pois é, Maíra Gama, região do centro da cidade ainda com alguns bloqueios, como eu já havia adiantado. Nesse momento, os motoristas não conseguem trafegar ali nas regiões da Lapa e também próximos à Carioca e também à Cinelândia. Evite a região do centro da cidade. Há um desvio montado para os motoristas ali passando pela Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua 1º de Março e depois seguir pela Presidente Vargas. Essa operação é para evitar, principalmente, ali a Rua Teixeira de Freitas em direção à Lapa. Então, os motoristas podem optar por essas vias por lá. A movimentação é intensa, não há confrontos, pelo menos não aparentemente, então acaba sendo uma boa opção. Se você sai da zona sul da cidade, o túnel Santa Bárbara tem boas condições, por lá a movimentação é intensa, um pouco mais lento na chegada ao 31 de março, mas ainda assim são boas as condições. Falando rapidinho das vias expressas da cidade, quem passa agora pela Avenida Brasil e pela linha vermelha vão encontrar boas condições. Movimentação é intensa, mas não há tanta retenção, até um trânsito bom para uma sexta-feira, véspera de feriado. Maíra. Tá aí as informações da Natália. Se você tem dúvidas, pode entrar em contato conosco, 996236060. Vamos respirar um pouquinho, falar da previsão do tempo. Band News. Tempo. Afinal, é véspera de feriado, não é isso, Pedro Antônio Guimarães? É véspera de feriado para alguns, porque outros vão trabalhar. Eu e você não, né, Maíra Gama? Mas tem gente que eu quero saber, eu tô indo para Teresópolis, por exemplo, eu quero frio. Será que vai ficar assim? Pois é, vamos saber com a Laura Ferreira. Oi, Maíra, boa noite. Sexta-feira chegou com a frente fria indo embora do Rio de Janeiro, que é uma boa notícia para quem gosta do tempo mais firme, mas ao mesmo tempo, o grande destaque da meteorologia é a massa de ar de origem polar, que trouxe frio, principalmente para o sul, mas o ar polar também chegou ao sudeste, né? São Paulo, Rio, parte de Minas, vários municípios desses 3 estados registraram a madrugada, nessa última madrugada mais fria do ano. E isso pode acontecer de novo, tá? Agora na próxima madrugada e também de sábado para domingo. Então, para quem ainda não se programou, olha, vai fazer frio. Claro que à tarde, com a volta do sol, porque ele vai predominar principalmente no domingo e na segunda-feira, esquenta um pouquinho. Mas é cara de outono.
Longe, a temperatura não deve passar dos 30 graus, não. Vai falar longe de chegarmos aos 30 na cidade do Rio. Vai ficar ali nos 26, 27, talvez vá até 28 aí na segunda-feira. Aí sim, dá até para aproveitar o período da tarde para quem gosta de tempo mais quente. Mas de uma forma geral, só de não ter chuva, né? Vai ser um fim de semana prolongado, né? Com segunda-feira, aproveitável. Amanhã ainda pode chuviscar, tá? Mas de uma forma geral, o tempo já começa a abrir, o sol já começa a aparecer, ainda com madrugadas frias. A gente volta a falar das manifestações que ocorreram no centro da cidade. A gente falou agora há pouco sobre os ônibus que foram queimados. Segundo a Federação de Ônibus do Rio de Janeiro, da Federação das Empresas de Ônibus, pelo menos 8 ônibus foram queimados no centro da cidade durante as manifestações ocorridas no centro da cidade. Eles mandaram uma nota repudiando esses ataques a ônibus que ocorreram e causam prejuízos aqui na Federação de Ônibus. A gente registrou, vários ouvintes entraram em contato conosco, enviaram imagens desses ataques a ônibus incendiados, situação um pouco mais calma, controlada. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas nesses ônibus que ocorreram principalmente ali na região da Lapa, região central do Rio de Janeiro. Mas muitos ouvintes entraram em contato conosco relatando essa situação. César Cavalcante tem um relato de alguns ouvintes nossos. Não é isso, César? Boa noite para você. Boa noite, Mayra Gama. Boa noite a todos. Pois é, o saldo final desse dia de protestos, vários pelo centro do Rio, a gente tem pelo menos 3 feridos. 2 confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Pessoas que tiveram ferimentos leves foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. E uma outra pessoa que foi flagrada pelo nosso repórter Cristiano Pinho, também ferida, com fraturas. E ela também está sendo levada para o hospital. Essa mulher está sendo atendida. Alessandra Dias é o nome dela, César. Ela é de Macapá, segundo o nosso Cristiano Pinho. Ele está acompanhando, a gente está querendo saber exatamente para onde ela foi levada. O Cristiano constatou que ela sofreu pelo menos 3 fraturas. Essa pessoa, essa mulher, a gente não sabe a idade dela, que acabou ferida. Alessandra Dias, ela que é de Macapá. Bem, ao longo do dia a gente, claro, deu toda a prioridade para essas informações que vinham do centro da cidade. Inicialmente o protesto estava acontecendo na rua 1º de março e daí a gente teve uma confusão. A polícia militar entrou em confronto com alguns manifestantes que dispersaram ali pela região central do Rio de Janeiro. Houve outro confronto ali na Rua da Assembleia. Objetos foram incendiados em algumas vias ali no entorno da Assembleia Legislativa do Rio. O outro grupo também foi em direção à Praça 15, ali a região das Barcas. E um grupo maior foi em direção à Avenida Rio Branco. E daí a tropa de choque passou também pela Rio Branco, vindo da Presidente Vargas, ali na altura da Candelária. A gente teve um novo confronto por lá. Na região da Praça Mauá, a nossa ouvinte Natália Marques, ela acompanhou também a situação por lá, viu bombas de efeito moral sendo lançadas ali na região, disse que era muito cheiro de gás de pimenta, esse gás atirado pela Polícia Militar para conter os manifestantes que estavam por lá. A gente tem daqui a pouco o depoimento dessa nossa ouvinte, a Natália Marques. Lá na região agora a gente vai ouvir a Natália, daqui a pouco a gente tem informações do que aconteceu depois na Rio Branco. Soltaram uma bomba perto da Teófilo Otoni e tem um grupo correndo de manifestantes. Eles estão agora na Praça Mauá mesmo. A polícia foi correndo atrás, teve tiro de borracha, eu acredito que seja tiro de borracha, né? Porque eu estou no 19º, então o som ficou um pouco abafado. Mas chegaram a fechar Rio Branco aqui nessa altura, estava meio complicado tirar aqui. Teve uma pessoa que chegou aqui há pouco tempo e disse que a confusão está vindo da Presidente Vargas para cá.
Já na região da Avenida Rio Branco, onde a gente também teve um novo confronto entre manifestantes e a Polícia Militar, dessa vez um confronto bem maior, também as pessoas correndo ali naquela região. O nosso ouvinte, Anderson Oliveira, ele é professor da UERJ, estava participando desse ato, e ele disse que a polícia chegou com bastante truculência lá, de forma bastante rápida. Eles foram pegos de surpresa, segundo esse nosso ouvinte. No meio literalmente da passeata, ao lado da Candelária, não tinha black box, não tinha nada, tá? E as bombas foram lançadas em cima da gente. Assim, foi uma dispersão generalizada. Não entendi. Senhoras, estudantes, eu não consegui compreender o motivo para isso. Simplesmente não conseguem respirar com a quantidade de gás. E claro, em meio a tudo isso, vários atos de vandalismo na região do centro, agências bancárias que foram depredadas também, e depois a gente teve os ônibus que foram vandalizados. Nesse momento, na Avenida Rio Branco, passavam também manifestantes que iam para a concentração da Cinelândia, o ato marcado pela Central Única dos Trabalhadores, que era o maior do dia, no finzinho da tarde, estava previsto para 5 horas da tarde, mas começou bem depois, por volta das 6 horas da noite. Depois esse protesto acabou. Houve a chegada da Polícia Militar, depois teve confusão e ônibus foram incendiados na região da Lapa. O nosso ouvinte, que não quis se identificar, um dos nossos ouvintes, ele estava se deslocando em direção a Pavuna, num ônibus, e ele teve que descer porque manifestantes decidiram atear fogo no coletivo. Quando o pessoal mandou a gente descer, parou o ônibus, e um deles fez a limpa no caixa, aí o motorista já abriu a porta de trás, o outro já abriu jogando gasolina já, a gente já desceu do ônibus. Tem um pessoal que tentou pular a janela, só que a janela não abre, não estava conseguindo abrir, não sei se eu nervoso o pessoal descendo. Rapidamente já pegou fogo o ônibus, e eu já corri pro lado já, tá uma situação complicada. Estou tentando ir para casa, não consigo. Pois é, esse nosso ouvinte, ele disse que ia decidir dormir na casa de parentes na zona sul da cidade. Foram vários protestos no Rio de Janeiro nessa tarde, além desses protestos na 1º de março, que se deslocou também para a Avenida Rio Branco. A gente teve um grupo de motociclistas protestando no viaduto do gasômetro, ali próximo à entrada da ponte Rio-Niterói. Também teve um grupo de jovens, de estudantes protestando na Rua Voluntários da Pátria, perto da estação do metrô. Eles também fizeram interdições. E, por fim, um outro grupo que também estava participando desse protesto no centro da cidade foi em direção ao aterro do Flamengo. Eles bloquearam, essas pessoas, algumas faixas da via e depois se deslocaram em direção ao aeroporto Santos Dumont. Lá, mais confusão. Segundo ouvintes nossos, bombas foram jogadas e explodiram dentro do saguão, e os seguranças da Infraero tiveram que ser acionados para conter esse grupo de manifestantes. Imagens que foram enviadas aqui à nossa redação mostravam que eram pessoas jovens e eles inicialmente ficaram em fila, formaram uma fila lá no aeroporto para chamar atenção para o ato, e depois houve essa confusão. Lembrando que o Santos Dumont teve 2 protestos hoje. Mais cedo também teve uma outra manifestação que interditou o acesso ao terminal e provocou inclusive briga com os taxistas que não conseguiam acessar o aeroporto. Obrigada, César, pelas suas informações. Vamos tentar contato agora com o Cristiano Pinho, que está ali naquela região e vai trazer outras informações para a gente. Fala, Cristiano. Olha, Maíra, agora a confusão continua aqui no Largo da Carioca, como eu informava há pouco, onde eu constatei mais uma vítima, essa em estado grave. Pedro há pouco disse também o nome dela, Alessandra Dias, que é de Macapá. Ela já foi levada para algum dos hospitais aqui do centro da cidade. A gente continua tentando apurar. Foi a unidade de saúde, e há pouco começou uma confusão também dentro do metrô da Carioca, nos acessos aqui próximos à Avenida Rio Branco, acessos número A e de letra A, aliás, e também letra B, e por pelo menos 10 minutos todos os acessos da estação ficaram fechados por causa dessa confusão. A Polícia Militar chegou em um grande número para tentar controlar a situação. Só agora o acesso A foi aberto para que as pessoas que estavam chegando também pudessem desembarcar, e para as pessoas que estavam desembarcando, aliás, que elas pudessem deixar a estação. Eu pude perceber pelo menos 3 pessoas apreendidas agora, após revista policial, o que está gerando muita indignação aqui entre os populares que estavam observando a ação da PM, que nesse momento gritam palavras de ordem, tanto contra os militares do centro presente, como também da corporação. E os confrontos seguem aqui, não só no Largo da Carioca,
Às vezes é possível ouvir barulhos de bomba com uma certa distância, então dá para perceber que em outras vias aqui do centro da cidade, alguns confrontos ainda são registrados. As equipes da Conlurb já começam os trabalhos de limpeza, mas em algumas áreas ainda há focos de incêndio, por exemplo, em objetos, em lixos, containers, e vão ter muito trabalho realmente, porque o centro da cidade está parecendo que teve uma batalha campal por aqui, se é que não podemos dizer que não teve, porque foi realmente muito tenso o clima aqui na região, mas os transportes começam a circular, já é possível ver a movimentação dos ônibus, das vans, os táxis também em grande número por aqui. As pessoas já não vão tendo tantos problemas para ir embora de transporte público, mas ainda é bom quem estiver pelas ruas do centro andar com atenção redobrada, porque alguns mascarados aparecem e a tropa de choque, agindo contra eles, acaba jogando bombas e também dando tiros de balas de borracha que podem pegar em algum inocente. Agora, Pinho, a gente está recebendo aqui pelo nosso WhatsApp, o 996236060, um ouvinte até que conversou com a Amanda Martins. De qual empresa, Amanda? Da empresa Braso Lisboa, Pedro. Relatou aqui para a Amanda que a empresa pediu para que todos os ônibus fossem recolhidos até amanhã pela manhã. Exatamente em que ponto você está e você consegue ver movimentação de coletivos na volta para casa do nosso ouvinte? O número de coletivos realmente bem reduzido. São poucos ônibus que passam por aqui. O que dá para perceber mais é a movimentação dos táxis, aproveitando justamente essa redução nos transportes coletivos, mas alguns ainda podem ser vistos em alguns pontos aqui no centro. Eu estou exatamente na Avenida Rio Branco, próximo ao Largo da Carioca, e a melhor opção no momento é o metrô, por mais que a maioria dos acessos, tanto da Carioca como da Cinelândia, estejam fechados ainda, é a melhor opção, até porque algumas vias seguem interditadas, porque ainda tem muito entulho pegando fogo, containers de lixo que às vezes ocupam 2 faixas, então realmente a situação ainda não é anormal aqui do centro da cidade, mas também não se compara com o fim da tarde de hoje, onde estava tudo caótico, pessoas sequer conseguiam ir embora. Tá certo, Cristiano Pinho. Amanda Martins tem informação desse nosso ouvinte que não quer ser identificado, das linhas de ônibus que não vão circular, isso, né, Amanda? Isso, Pedro. Olha, ele falou assim, avisa o pessoal aí, os ouvintes da Band News FM, que quem estiver agora no centro da cidade e estiver esperando os ônibus 471, 474 e 472, pelo menos, não é melhor voltar para casa, outra opção de metrô, porque todos os ônibus estão voltando para a garagem. Inclusive ele está dirigindo agora de volta para a garagem. A empresa é a Braso Lisboa. Tá certo, tá certo. Obrigado ao nosso ouvinte. Obrigado também ao Cristiano Pinho, que acompanhou durante toda a tarde de hoje os confrontos. Ele presenciou pelo menos uma pessoa ferida. A gente tem a confirmação de mais 2, então 3 pessoas feridas ao todo. Essa que o Cristiano Pinho presenciou, a Alessandra Dias, mais grave. Obrigado, Pinho. Agora a gente vai para o intervalo e já volta. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo propõe que a pensão por morte seja de apenas 50% mais 10% por dependente. Isso não é justo. O Solidariedade defende que a pensão por morte seja de 100%, respeitado o teto da Previdência. Em lugar de cortar pela metade a pensão da viúva ou do viúvo, o governo deveria cobrar do agronegócio que não paga a Previdência. Deveria ainda moralizar as entidades filantrópicas. E o mais importante, acabar com as desonerações que vai render 60 bilhões para a Previdência. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota a força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres.
Quer entrar em campo 100%? Então está na hora de você contratar um reforço de peso, a Samok, que tem o melhor plano de saúde com mais de 50 anos no mercado. Esse time tem uma rede própria, com hospital e ambulatório no Rio, Niterói, Nova Iguaçu, Lapa, Jacarepaguá e Tijuca, com pronto atendimento e internação adulto e pediátrica. O que você está esperando para fazer a contratação para sua saúde e de sua família? Ligue 3032 8818, 3032 8818. Samok, segurança a serviço de todos. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas, a tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas, tira sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Leia no jornal O Fluminense. Policiais civis são acusados de extorquir suspeitos em delegacia de Niterói. As manifestações em Niterói e São Gonçalo. A vida e a obra da cantora Clementina de Jesus, lembradas em livro com lançamento no Teatro Municipal de Niterói. Nos esportes, os detalhes do segundo dia de disputas do Super Praia. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Seu time contrata e demite jogadores, mas continua sendo seu time de coração. A sua rádio de notícias vai mudar de dial, mas vai continuar sendo a sua rádio. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize! Chegou a hora da etapa mais forte da Corrida Atenas. Desafie você a fazer o seu melhor no maior circuito de corrida de rua do país. A prova acontece dia 9 de julho no Aterro do Flamengo e conta com um percurso totalmente plano em seus 8 e 16 quilômetros. Junte seus amigos e inscreva-se pelo site circuitoatenas.com.br. Organização Iguana Esportes. Apoio Rádio Band News FM. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Amores Cariocas, com Bia Wilcox. A gente não tem tudo o que quer e vai haver sempre algo que desejamos ganhar. Eu sou a Bia Wilcox e hoje eu vou falar de dar e receber presentes. Num mundo essencialmente consumista como o nosso, há sempre alguma coisa que não temos e que gostaríamos de ter, principalmente de ganhar. Coisas que vemos nos sites para vender, nas vitrines de loja e nos anúncios do YouTube e da TV. Coisas em geral com tempo de vida determinado, impessoais e até meio caras. E eu lhes pergunto, qual é a grande graça de dar um presente assim? A graça de receber, todos nós sabemos. É saciar o desejo por aquele objeto de consumo e começar a querer outro. E ainda assim, tanto faz quem deu ou por que deu na maioria das vezes. O que importa é que você ganhou. Muitos de vocês devem estar discordando agora e me achando meio radical. Talvez eu esteja mesmo sendo. Eu tô querendo provar o meu ponto de vista. A grande delícia de presentear e de receber presentes no mundo do cartão de crédito e das inúmeras facilidades de comprar e parcelar é o toque pessoal que você dá ao presente. Num tempo de crise, e eu não tô falando de crise econômica no Brasil não, tô falando de escassez generalizada de recursos. Gastar
com presentes semi-descartáveis é algo muito sem graça para quem realmente quer adicionar afeto e pessoalidade ao seu presente. Esqueçam preços, modismos ou tecnologias avançadas. Presentem de forma única, seja algo de 10, 100 ou 500 reais. Afirmo que a graça e importância de um presente está no quanto de você coloca nele, no quanto você mostra que conhece a pessoa. O barato é dar algo que realmente surpreenda no melhor sentido, deixando a pessoa encantada. Pode ser um jantar que você prepare, um objeto que agregue aos hobbies e manias que aquela pessoa tem. Algo que a pessoa tempos depois olhe e diga: nossa, isso foi presente da Bia, que saudade dela. Presentes muitas vezes se tornam valiosos pelo tempo que você se dedica a eles. Muitas vezes seu tempo é o melhor presente para alguém. Pensem nisso ao presentear. Beijo carinhoso da Bia Wilcox. 8h30, seguimos com outros destaques de hoje. A Justiça determina que a polícia desocupe casas do complexo do Alemão César Cavalcante. E a Polícia Militar já deixou uma das casas, que era ocupada no complexo do Alemão. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora, o imóvel estava abandonado e foi tomado pela corporação depois de diversos confrontos entre policiais e bandidos. Também hoje, a torre blindada instalada na região, conhecida como Largo do Samba, já começou a funcionar. De acordo com a PM, a cabine já conta com limpeza, água, esgoto, luz e ar-condicionado. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo voltam ao Rio de Janeiro após prestarem depoimento em Brasília. O ex-governador... Desculpa. O destaque é de Heloísa Muttoni. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, retornou ao complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense, depois de prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. Ele negou ter recebido propina nas obras do complexo petroquímico do Rio, mas admitiu o uso de Caixa 2 na compra de itens pessoais. A ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, voltou ao apartamento onde vive, no Leblon, na zona sul do Rio, onde cumpre prisão domiciliar. O casal, réu na Operação Calicut, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, por volta de 13h30 da tarde. Mortes decorrentes de intervenção policial quase dobram no Rio de Janeiro. Informações com Larissa Fontes. O número de homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial teve um aumento de 96,7% em março deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública. Esse foi o indicador que mais cresceu se comparado a 2016. Os números do ISP também apontam um crescimento de 47,5% no número de roubos de veículos e de 11,7% nos casos de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Seu caminho. Vamos ao Centro de Operações da Prefeitura, Natália Rodrigues. Olha, Pedro, vou falar de outros pontos da cidade. Tem acidente agora, uma colisão entre um carro e uma moto está ocupando uma faixa da rua João Vicente, isso lá em Oswaldo Cruz, na altura da rua Andrade Araújo, no sentido Madureira. Por conta disso, o trânsito bastante lento, mas a boa notícia é que a Sete Rios já está por lá controlando o trânsito para quem passa nessa região. Para falar da movimentação do centro da cidade, a gente lembra que no entorno da Cinelândia e também em pontos da Lapa ainda há interdições por conta de confrontos, mas em outras vias da cidade, outras vias do centro, a movimentação agora é boa. A Presidente Vargas agora tem boas condições nos dois sentidos e também boa movimentação para quem está saindo agora da rua 1º de Março, também em direção à Presidente Vargas. Ela já chegou a ficar interditada, mas agora a movimentação é apenas intensa. O motorista que passa por ali não vai encontrando dificuldades. Para falar rapidinho da zona sul da cidade, a Lagoa agora com trânsito intenso em direção ao Rebouças. Quem passa pelo Rebouças em direção ao centro vai encontrar a movimentação intensa nas duas galerias e na chegada ao elevado Paulo de Fronten vai encontrar uma pequena retenção, mas depois disso o trânsito acaba fluindo. Quem opta pelo Santa Bárbara encontra melhores condições por lá agora, movimentação apenas intensa. Pedro. Obrigado, Natália Rodrigues, pela sua informação. 8h32. Carta de cerveja, com José Raimundo Padilha. Hoje José Raimundo Padilha está ao vivo conosco para trazer as dicas para o seu fim de semana. Fala, Padilha, tudo bem? Tudo bom, Maíra, tudo bom, Pedro? E aí? Saudações cervejeiras para vocês dois e para todos os ouvintes. E o que você traz para gente?
Olha, hoje eu vou falar para vocês de 2 lançamentos que eu estou muito a fim de experimentar. Primeiro é dos Três Cariocas, uma cervejaria que é a cara do Rio de Janeiro. Eles estão lançando uma nova cerveja, chama-se Laranjeiras, que nem o bairro, né? Laranjeiras, que fica aí perto de Botafogo, onde fica a Band, né? Ela é uma Berliner Weiss com adição de laranja, uma cerveja teor alcoólico baixo, 3,8%, 5 IBU, ou seja, baixíssimo amargor. Esse estilo Berliner Weiss é um estilo clássico do norte da Alemanha, que é uma combinação de malte de cevada e de trigo. Tem uma cultura de lactobacilos que deixa a cerveja ligeiramente ácida. Esse teor de amargo bem baixo deixa ela também muito refrescante. E ela tem um toque cítrico muito marcante por causa da adição da laranja, tá? E a homenagem ao bairro é porque Laranjeiras ganhou esse nome porque existia lá um local, né, com extensos laranjais que hoje, na realidade, dão lugar às palmeiras imperiais que foram ali colocadas a mando da Princesa Isabel. E vai ter um grande evento de lançamento agora, para quem está querendo uma programação para esse feriado estendido, que vai ser no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Nada melhor que uma cervejinha para comemorar. É verdade. Segunda-feira, lá no Templo da Gávea, que fica na rua Duque Estrada, número 41. Vai começar meio-dia e segue até as 8 horas da noite nas torneiras. Vai rolar a própria Laranjeiras, a outra cerveja que é a Lapa, uma American Pale Ale de 5,7% de teor alcoólico, e a Carioca Holly, que é a cerveja que eles tinham acabado de lançar, uma American Blonde de 3,9% de teor alcoólico. Vai rolar também tapioca do pessoal da Tapioca, hambúrguer do Larica Gourmet, música da banda Quarto e Cozinha, ou seja, é uma super programação. Eu tô louco para experimentar. Segunda-feira eu tô lá. Disseram que a Laranjeiras está incrível, né? E é mais um bairro para conta dos Três Cariocas que tem no portfólio a Ipanema, a Saison do Leblon e a Copacabana, entre outras cervejas maravilhosas. Então anota aí, lançamento da Três Cariocas Laranjeiras no feriado, dia 1º de maio, segunda-feira, de meio-dia às 8 da noite, no Templo da Gávea, Rua Duque Estrada, número 41. E tem mais uma outra novidade, que é uma cerveja que está rolando aqui no Rio de Janeiro, chamada Las Papas Red Ale, uma cerveja que foi criada pelo cervejeiro Afonso do Labella, da cervejaria cigana Rockbird, que está fazendo cervejas espetaculares. A Las Papas Red Ale foi especialmente criada para ser harmonizada com batata frita, a pedido da casa que leva esse nome, Las Papas, que fica ali em Botafogo, na Voluntários da Pátria, pertinho aí da Band. Esse projeto nasceu de um pedido, né? Ou seja, uma cerveja para harmonizar com batatas fritas. Como é que é isso? A solução foi muito criativa do meu amigo Afonso do Labella. Ele criou uma cerveja com um toque bem marcante de caramelo, que é para contrastar com o sal da batata e criar uma sensação de caramelo salgado. Eles fizeram um teste na panela, o resultado foi aprovadíssimo e a cerveja foi lançada e recentemente ela ganhou medalha de prata no Festival Brasileiro da Cerveja na categoria Irish Red Ale. E segundo o próprio rótulo, é a melhor cerveja do mundo para combinar com batata frita. Você pode encontrar, exatamente, imagina que delícia, batata frita que a gente come tanto, né? Harmonizando agora com uma cerveja específica para ela. Você encontra ali no Las Papas, né? Batatas fritas, ou então nas lojas e bares especializados em cerveja artesanal. Essas são as minhas dicas para o fim de semana, né? Las Papas, Red Ale e também a Laranjeiras da Três Cariocas, Berliner Weiss. Tá aí, Padilha volta na quarta-feira aqui no nosso jornal. Um beijo, Padilha. Beijo, Maíra. Grande abraço, Pedro. Valeu. E saudações cervejeiras para todos vocês. Um grande abraço. Saudações. Tchau, tchau.
O Mercado de Produtores da Barra está de portas abertas para você. O lugar para encontrar produtos frescos, grande variedade de bebidas e também uma ótima gastronomia. Estamos abertos todos os dias e aos sábados aproveite o som do mercado, com o melhor da música ao vivo às 18 horas. Você não pode perder tudo isso e muito mais aqui no Mercado de Produtores da Barra, que fica na Avenida Ayrton Senna, 5500, Shopping Uptown. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Leia no jornal O Fluminense. Policiais civis são acusados de extorquir suspeitos em delegacia de Niterói. As manifestações em Niterói e São Gonçalo. A vida e a obra da cantora Clementina de Jesus, lembradas em livro com lançamento no Teatro Municipal de Niterói. Nos esportes, os detalhes do segundo dia de disputas do Super Praia. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Escolha inteligente Nissan na Lealto, a sua Nissan no Rio. Nissan Marcha 2017 com pequena entrada mais parcelas de R$ 699. Nissan Versa 2017, entrada de apenas R$ 8.900, mais parcelas que cabem no seu bolso. IPVA 2017, totalmente grátis, é inteligente e econômico. Corra para Lealto, Tijuca, 2113-1550, Botafogo, 2197-7227. Pedestre, use sua faixa. Sua escola de samba muda de carnavalesco toda hora, mas continua sendo a sua escola. moleque! A sua rádio de notícias vai mudar de dial, mas vai continuar sendo a sua rádio. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize! Quem disse que você precisa ter milhas para emitir passagens? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante suas passagens e só depois pensa em juntar as milhas. É viagem garantida. Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar. É mais fácil viajar com a Smiles. Solidariedade Mulher. Eunice Cabral. A luta por uma reforma da Previdência que seja justa também é das mulheres. E o Solidariedade Mulher está nessa luta. Nosso esforço para empoderar as mulheres e renovar a classe política é fundamental nesse processo. Estamos ganhando militantes mulheres em todas as partes do Brasil. Elas trazem garra e determinação ao nosso partido. Felice ao Solidariedade. Com solidariedade a gente muda o Brasil. É isso, nosso jornal vai ficando por aqui, um jornal um pouco diferente hoje, mas na terça-feira é feriado. Eu só volto terça. Mais. Pois é. Beijo a todos, tchau, tchau. Beijo, Amanda. Beijo Natália, até amanhã. Tchau. Beijo, até terça. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal Band News Rio, terceira edição. Oferecimento Samok Saúde com segurança a serviço de todos. 3032-8818. 3032